Hello! Bora aprender inglês com música? Essa aula é a versão resumida de uma aula que a gente fez ao vivo com a música Spending My Time, da banda Roxette. Essa música ela ficou bem famosa porque ela é a versão original de uma música que a gente tem em português, a música Na Hora de Amar, que ficou bastante popular aí na voz do Gustavo Lima. Nessa aula um pouco mais curta do que a gente faz as lives, você vai ver realmente o conteúdo em si, a parte onde a gente analisa a letra e a tradução. E se você quiser conferir a aula completa, sem edição e com a música junto ao final, o link para essa live vai estar aí nos cards. Antes da gente partir de fato, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você vai ser notificado todas as vezes que essas lives, que essas aulas ao vivo forem acontecer. E aí você pode tirar suas dúvidas comigo ao vivo, eu sempre respondo o chat, pode pedir música para as próximas aulas e a interação é muito mais bacana. E além disso, a gente tem aula aqui no canal do YouTube toda quinta-feira com algumas lives surpresa às terças. Então o único jeito de você saber se vai ter live terça ou não é clicando nesse sininho para ser notificado pelo YouTube. E claro, se você tem amigos que estão aprendendo inglês e gostam de aprender inglês com música, compartilhe essa aula e o canal com eles, beleza? Então, bora começar! O título da música, Spending My Time, a gente vai conversar melhor sobre a tradução dele na hora que ele chegar lá no refrão, tá bom? Então vamos começar aí da primeira linha que ela fala, que é What's the time? Que horas são? Talvez você esteja aí se perguntando, nossa, mas que horas são? Não é What time is it? What time is it? Essa é a frase que a gente está mais acostumado a usar, mas existem diversas maneiras de perguntar que horas são e what's the time é só mais uma delas, ok? Todas assim, podem ser usadas sem nenhum tipo de restrição ou regrinha, só ser usadas normal. E aí, a segunda frase é Seems it's already morning. Parece que já é de manhã. Esse seems é o parece, ok? Parecer. Então, seems it's already morning. Parece que já é de manhã. Already é já e morning, manhã. Aí a próxima frase é I see the sky. I see, eu vejo, the sky, o céu. It's so beautiful and blue. Ele é tão lindo e azul. A letra dessa música é bem bacana e porque ela fala bem devagar na hora que ela tá cantando, a maior parte das frases, então é bem mais fácil de entender do que as outras músicas que a gente viu que são um pouco mais rapidinhas. Então, It's so beautiful and blue. Ele é tão lindo, beautiful and blue, azul. The TV is on. A TV está ligada. Aqui, na palavra TV, você vê que tem um apóstrofo com um S. Isso é a contração do is, ok? Então, the TV is on. A gente contraiu esse TV is e ficou TVs. Então, the TV is on, ok? Porque a gente fala tudo junto. The TV is on. A TV está ligada. Se a gente quisesse falar que a TV está desligada, a gente poderia dizer the TV is off, ok? O-F-F, off. Mas nesse caso ela está ligada, the TV is on. But the only thing showing, mas a única coisa passando, ok? The only thing, a única coisa, is a picture of you. É uma foto sua, picture, foto of you, de você, ou seja, sua. Quando a gente quer falar que alguma coisa está passando na TV, a gente usa essa estrutura com showing. A gente fala assim, ó, showing on TV. Alguma coisa que está passando na TV é showing on TV, beleza? A gente pode usar a palavra show como mostrar, mas em português a gente não fala, tá mostrando na TV. Não, a gente fala tá passando. Por isso, essa tradução. A próxima frase é Oh, I get up and make myself some coffee. Quase sempre, quando a gente tiver essa exclamação com oh em inglês, a gente vai colocar a em português. Simplesmente porque é como a gente naturalmente exclama as coisas. Se você assiste filme, série, você vai perceber que sempre que eles exclamam só com um sonzinho, a maior parte das vezes vai ser oh, 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 oh. Enquanto em português a gente fala ah. Então é só essa questão mesmo. Mas se tivesse aqui escrito oh, não teria problema nenhum, ok? I get up. Eu me levanto, ok? Get up é literalmente levantar e também é muito usado para quando a gente levanta da cama, ou seja, no sentido de acordar, ok? A palavra literal para acordar é wake up e get up é levantar, mas a gente usa meio que intercambiável. A gente pode falar que levantou, assim como a gente fala em português. And make myself some coffee. E faço um pouco de café para mim. Percebe aqui que ela usou a estrutura myself? A gente também poderia
poderia traduzir essa frase por eu me faço um pouco de café. Mas em português ia soar um pouquinho esquisito, né? Por isso, I make myself some coffee, a gente traduziu para faço um pouco de café para mim. A gente jogou o myself lá pro final, ok? Em português, ou para mim lá pro final. Mas, só para você entender que na ordem em inglês ficaria algo como eu me faço um pouco de café, ok? Myself. Tô aparecendo aqui rapidinho só para te dar um recado muito importante e que pode te ajudar bastante aí no seu aprendizado do inglês. Se você quer aprender algumas dicas e algumas palavras para soar mais natural na hora de fazer aí, de montar suas conversas, de falar inglês, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para você baixar o meu e-book gratuito que vai te ajudar a entender melhor como conectar e deixar sua fala cada vez mais natural. Beleza? Então, agora vamos voltar pro vídeo. Aí, continuando, I try to read a bit. Eu tento ler um pouco. I try, eu tento, to read, ler a bit, um pouco. But the story is too thin. But the story is too thin. Mas a história é fraca demais. Quando a gente usa esse to aqui como intensidade, aqui ó, to de intensidade, quase sempre a gente está dando uma conotação negativa para ele. Não é sempre, mas quase sempre a gente está dando uma conotação negativa para ele. Então, se a gente falar que alguma coisa tá demais, tá mais do que deveria ser, num sentido um pouco ruim, a gente usa o too. Então, uma história too thin é uma história muito fraca, uma história que tá fraca demais, tipo, passou da cota de fraca, de qualidade ruim. E o thin, o que acontece? Se você já encontrou essa palavra por aí, você provavelmente encontrou ela com significado de magro ou magra, ou então fino ou fina. E essa palavra tem esses dois significados mesmo. Mas, porém, todavia, entretanto, quando a gente quer falar que alguma coisa é de má qualidade, a gente também pode usar thin. Então, nesse caso, a história ela é de má qualidade, ela não é uma boa história, então ela é uma história fraca. Então, too thin. The story is too thin. A história é fraca demais, ela tem a qualidade dela é muito ruim. E aí, a próxima frase é I thank the Lord above. Agradeço ao Senhor lá em cima. Lord é mais uma das palavras, esse Lord com L maiúsculo, é mais uma das palavras que a gente pode usar para falar de Deus, ok? Então a gente pode traduzir como Senhor, como Deus. A ideia é essa, a gente está falando da figura divina Deus. Por isso também Senhor está com S maiúsculo e o Lord está com L maiúsculo. E above é lá em cima. Então, I thank é eu agradeço. Nem sempre a gente precisa colocar as pessoas, porque em português é mais fácil de indicar quem está falando pela conjugação do verbo, ok? Mas em inglês o I tem que estar presente, viu? E aí ela agradece o Senhor lá em cima pelo quê? You're not here to see me in the shape I'm in. Por você não estar aqui para me ver do jeito que estou. Aqui, esse por, ele tá subentendido em inglês, ok? A gente não tem ele escrito lá, mas a gente sabe que essa conexão existe. Mas em português, a gente precisou escrever o por. Então, you're not here, por, tá lá subentendido, você não estar aqui, here, aqui, to see me, para me ver, in the shape I'm in, do jeito que eu tô. Shape, de maneira geral, vai ser forma. Porém, quando a gente quer falar de um estado ruim, ou seja, quer falar que alguma pessoa tá numa má forma, ou tá de um jeito mal, tá se sentindo mal, em saúde física, ou se a pessoa sofreu um acidente, ou se ela tá sofrendo de alguma forma, a gente pode falar I'm in a bad shape, I'm in a bad shape. Eu tô mal, eu tô ferrado, sabe? E aí, nesse sentido de a pessoa tá machucada, tá acidentada, tá sofrendo, a gente pode usar shape como jeito, estado ou condição, ok? Então, além de forma, que é a tradução mais comum da gente ver, a gente também pode usar shape no sentido de estou ferrado, eu tô mal. Então, ela não quer, ela tá agradecendo ao Senhor lá em cima porque ela não quer que o cara veja ela desse jeito, porque ela tá sofrendo, ela tá mal. Ou seja, também é uma música aí de rejeição, né? Parece que o término de um relacionamento é o que a gente consegue entender até agora. E aí, sim, entramos no refrão. Ela vai cantar Spending My Time, que é o título, o nome da música. Muito bem, o que acontece? Spending My Time pode ter alguns significados diferentes, eles são parecidos, mas existe uma nuance, uma licença poética que a gente vai observar ao longo da música. Nessa frase, a gente traduziu Spending My Time como perdendo o meu tempo, mas
a gente também pode ver spending my time significando gastando o meu tempo, ou então passando o meu tempo. Sendo que esse aqui, quando a gente fala sobre spend time, a maior parte das vezes a tradução vai ser de passar o tempo, ok? Porém, o que acontece na música? Em algumas estrofes, ela associa essa questão de estar spending o time dela, passando o tempo dela, perdendo o tempo dela, com uma coisa ruim. Ou seja, eu tô passando esse tempo aqui fazendo uma coisa ruim. Ou seja, ela tem essa sensação de estar perdendo o tempo. Em algumas outras estrofes, em algumas outras frases, ela simplesmente está passando o tempo. Não tem essa conexão ruim, digamos assim. Por isso, dependendo do que está acompanhando o spending my time, a gente vai traduzir como perdendo o tempo ou perdendo o meu tempo. E em algumas outras a gente vai traduzir apenas como passando o tempo, ok? Ou passando o meu tempo. A gente nem sempre precisa traduzir tudo ao pezinho da letra. E a diferença aqui, se a gente fosse traduzir como passando o tempo, a frase ia ficar esquisita, olha só. Passando o meu tempo, vendo os dias passarem. Passarem. O que aconteceu aqui? Bom, quando a gente está falando sobre alguém passa o próprio tempo, sobre como alguém gasta o próprio tempo, a gente usa a palavra spend, ok? Perfeito, beleza, é igual tá aqui na música. Só que quando é o tempo que passa, a gente usa o go by. Botei até uma frasinha de exemplo aqui para você dar uma olhada, ó. Time goes by. O tempo passa. Então, quando é o tempo que passa, é go by. E quando a gente está falando sobre como a pessoa passa o tempo, aí é spend, beleza? A gente não usa pass com esse sentido aqui, tá? É spend ou go by. Depende aí de quem é o sujeito, se é a pessoa ou se é o tempo. Então, vamos lá. Vamos para a próxima frase. Ela fala assim, ó. Feeling so small. Me sentindo tão pequena. I stare at the wall. Eu encaro a parede. Feeling, ok? Ela está se sentindo. So, esse so é de intensidade, então estou me sentindo tão small, pequena. I stare at the wall. Wall é parede e stare é encarar, olhar fixamente. Se eu ficasse aqui assim, eu estaria staring, olhando fixamente, ok? Hoping that you think of me too. Hoping, torcendo para que você pense em mim também. You think, você pense, of me too, em mim também. Esse hoping, ele é tendo esperança que alguma coisa vai acontecer. Esperando no sentido de ter esperança, não de wait, ok? Não é esperando, tipo, eu tô esperando o ônibus passar. Não. É esperando no sentido de ter esperança ou torcendo, ok? Deriva de hope, da palavra hope, que é esperança. E aí ela fala de novo. I'm spending my time. Estou perdendo o meu tempo. Ou estou passando o meu tempo. I try to call. Eu tento ligar. Try, tentar. To call, ligar. But I don't know what to tell you. Mas eu não sei what to tell you. O que dizer a você. I leave a kiss. Eu deixo a kiss. Um beijo. On your answering machine. Na sua secretária eletrônica. Acho que mesmo quem é mais novinho sabe o que é uma secretária eletrônica, né? Aquele negócio que você tinha no telefone em casa que a pessoa ligava e deixava um recado. Então, em inglês, isso é answering machine, ok? É tipo a caixa postal do celular hoje em dia. Oh, help me please. Me ajuda, ou me ajude, por favor. Is there someone who can make me wake up from this dream? E aí ela pergunta, né? Uma pergunta sofrida, triste. Existe alguém que possa me fazer acordar desse sonho? Is there? Existe. Aqui, nós não poderíamos usar o have, ok? Não seria have someone, etc, etc. Não. Quando a gente está falando o ter no sentido de existir ou de haver, a gente vai usar sempre o there is ou o there are, ok? Nesse caso é o there is, mas como é uma pergunta, a gente colocou o is na frente. Então, is there someone? Existe alguém who can make me, que possa me fazer wake up from this dream. Lembra que lá no começo eu falei que wake up é acordar? Então, wake up, acordar from this dream, desse sonho. Lembrando que aqui, em português, a gente traduziu que, a gente botou que, existe alguém que, porque a gente não fala assim, existe alguém quem possa. Não, fica estranho. Mas em inglês, toda vez que esse que significar uma pessoa, a gente vai falando de uma pessoa e não de um objeto ou de uma coisa abstrata, enfim, a gente vai usar who, ok? Então, is there someone who, em português, existe alguém que, beleza? E aqui a gente tem duas frases que eu já contei pra você qual é a tradução. Mais pra baixo a gente deixou todas elas com frase, tradução, mas aqui pra gente não precisar repetir. Vamos pra próxima que a gente não conhece ainda. Aí ela muda um pouquinho essa frase.
hoping that you, torcendo para que você, a gente já viu isso, mas o final é diferente. Are missing me too. Esteja sentindo a minha falta também, ok? Missing me, sentindo a minha falta. E esse to aqui é diferente do to de intensidade negativo que a gente viu lá em cima. Esse to aqui é também. Que nem quando você está nas primeiras aulas de inglês, se você já fez aula na escola, no cursinho, que a professora ensina aquelas frasezinhas bem básicas, e aí você fala assim, nice to meet you too, né? Que é prazer em te conhecer também. Então, esse to aqui é esse também. Diferentes significados para a mesma palavra existem em todos os idiomas, e no inglês não seria diferente, né? Como manga em português, ou ponto em português, que tem muito significado. Então, aqui a gente mudou só o final, missing me too, sentindo a minha falta também. Aí ela diz, I'm spending my time watching the sun go down. E aqui a gente traduziu por estou passando o tempo, porque não carrega necessariamente uma conotação negativa o fato dela estar watching the sun go down. Ela não está perdendo tempo, o tempo está só passando, ela está só passando o tempo, fazendo o quê? Vendo o sol se pôr. The sun go down, o sol descer mais literalmente. Quando o sol desce, ele faz o quê? Ele se põe, ok? Então, sun go down, o sol se pôr. I fall asleep to the sound of tears of a clown. I fall asleep. Eu adormeço ou eu caio no sono. To the sound, ao som of tears of a clown. De tears of a clown. Por que eu não traduzi esse tears of a clown? Porque isso é o título de uma música, ok? Literalmente, se a gente fosse traduzir o título da música, a gente traduziria por Lágrimas de um Palhaço. Tears é lágrimas, of a clown, de um palhaço, clown, palhaço. Mas, na verdade, a gente não traduz porque é título de música. E é de uma música que foi composta pelo Stevie Wonder junto com as pessoas que gravaram, que é esse Smokey Robinson and the Miracles. Eu não ouvi a música original, quer dizer, esse Tears of a Clown, mas eu dei uma pesquisada para poder contar para você de onde que veio essa música. Existe uma música recente do Iron Maiden, também chamada Tears of a Clown, mas não é a mesma música, ok? Então, vamos para a próxima frase. A prayer gone blind. Uma prece não atendida. A prayer é uma prece, uma oração, uma reza, uma súplica, ok? E essa expressão gone blind, quando a gente fala que alguma coisa gone blind, isso não é uma expressão comum, ok? A gente sabe o significado dela, a gente sabe que quer dizer que a prece não foi atendida, mas não é uma expressão comum. É uma coisa que ela usou como licença poética na música. Ela colocou, mas no dia a dia, na fala, nem nos anos 90, nem hoje em dia, ninguém usa de forma corrente, ok? Essa expressão. As pessoas só sabem o que quer dizer, agora você sabe também. E aí, ela diz, I'm spending my time. Aí entra na parte mais batidinha da música, que ela fala um pouco mais rapidinho, que é My friends keep telling me. Meus amigos ficam me dizendo. Ou se a gente fosse traduzir um pouco mais literalmente, meus amigos continuam me dizendo. Mas em português a gente fala ficam, mas nesse caso, por isso, ficam. My friends keep telling me. Meus amigos ficam, continuam telling me dizendo. Hey, life will go on. Ei, a vida vai continuar, ok? Life, vida, will, futuro, go on, continuar. Time will make sure I'll get over you. O tempo vai garantir que eu supere você. O tempo vai garantir que eu vou superar você, ok? Esse I com apóstrofo e L duplo, ele é a contração de I will, eu vou, ok? Will, futuro. Então, time will make sure, o tempo vai garantir. Make sure é ter certeza, garantir. I'll get over you, que eu vou superar você, que eu supere você. Get over é superar. Existem outros significados, a galerinha que é mais ligada e fica assim, ai meu Deus, desesperada com a questão do get. Não fique, ok? Tem que aprender aí realmente um significado de cada vez. E nesse caso, quando a gente está falando de términos de relacionamentos ou de coisas tristes e ruins que aconteceram na vida de alguém, get over quer dizer superar, ok? Não só um relacionamento amoroso, como qualquer coisa triste ou ruim que venha acontecer na vida de alguém. Então, get over you, supere você. The silly game of love, esse jogo bobo de amor. Silly game é um jogo bobo. Game é jogo e silly é bobo. Of love, de amor. You play, you win. Only to lose. Você joga, você ganha, apenas para perder.
ela tá realmente chateada. E aí aqui nós temos um refrãozinho que a gente já sabe o que quer dizer, ok? Então vamos para as últimas 2 frases que a gente ainda não aprendeu, antes da gente ir pra música de fato. I can't live without your love. I can't live. Eu não posso viver. Can't é a contração de cannot. Não posso, não tenho condições de. Without é sem, ok? Então, I can't live without, não posso viver sem your love, o seu amor. E a última frase, que é uma frase que ela grita no final, acho que é a frase mais difícil de entender na música, porque é um gritinho que ela dá no final, que é The bed's too big without you, honey, honey. The bed's too big. A cama é grande demais. Mais uma vez, o apóstrofo S é a contração do is, então the bed's, a gente fala tudo juntinho, the bed's too big. A cama é too big, grande demais. Lá no começo da aula, eu te contei que esse too, quando a gente está dando intensidade, é uma coisa meio ruim, meio negativa, e a gente vê aqui de novo, a gente traduz como demais, porque é mais do que deveria, né? Então, too big, grande demais, maior do que deveria ser. Without you, sem você, a gente viu aqui. Without, já aqui em cima. Honey, honey. Honey, literalmente é mel, mas quando a gente usa para falar com alguém ou de alguém, a gente traduz como querido, ok? Docinho até pode ser, mas fica meio, parece aquelas dublagens não tão bem traduzidas assim. Então, honey é querido ou querido, ok? É um jeito carinhoso de chamar alguém. E eu vi que a Vitória perguntou, se fosse positivo seria very, na questão do to, poderia ser qualquer palavra de intensidade. Se a gente quisesse falar que a cama é muito grande sem você, mas sem dar essa conotação negativa, a gente poderia usar o very, mas qualquer palavra de intensidade cabe. O importante é saber que o to, ele dá aí essa ideia de negativo, ok? My honey igual a meu mel. Então... Você pode traduzir assim, mas que... E aí, princesa? Chega aí, meu mel. Em português fica ruim demais, né? Espero que você tenha aprendido bastante coisa nova nessa aula e que tenha gostado dela. E lembrando que se você quiser ver a versão dessa aula que tem a música, depois que a gente aprende a letra toda, o link tá aí na descrição para você ver a versão completa que a gente fez ao vivo. Beleza? Beijinhos! See you!